Ariadne, eu sou arquiteta e urbanista, mestra em arquitetura e urbanista, professora do Unisalesiano, aqui do campus de Araçatuba, e eu vou falar um pouquinho a respeito sobre uma disciplina chamada georreferenciamento e geoprocessamento. O georreferenciamento é um processo que ele permite determinar a exata posição geográfica de um mapa ou de áreas imóveis rurais ou cidades, por exemplo. Ele vai tornar essas coordenadas conhecidas num sistema de referência. Esse processo ele vai ser iniciado com o quê? Com a obtenção dessas coordenadas geográficas do local. Desses pontos, dessas imagens do mapa que vão ser georreferenciados. Isso tudo, né, vai gerar uma série de pontos de controle e a gente vai poder mapear tudo isso, né, e montar exatamente o que a gente quer saber a respeito daquele espaço. Esse tipo de processamento é utilizado principalmente no meio rural. Desde que o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, ele passou a adotá-lo como instrumento para poder padronizar as medições e identificações de imóveis rurais. O georreferenciamento ele também é bastante utilizado como forma de delimitação e monitoramento de áreas de preservação permanente e de reservas legais. Para fazer o mapeamento, para fazer o levantamento aéreo desses grandes espaços, são utilizados os VANTs, que são os veículos aéreos não tripulados. Popularmente, eles são mais conhecidos como drones. Esses equipamentos, eles são acionados por controle remoto, de forma autônoma, por meio de softwares, computadores, tablets, e o controlador, que na verdade é o piloto, ele vai fazer a decolagem e para isso ele vai traçar um trajeto para que esse drone ele vá fazer todo esse caminho necessário para fazer o mapeamento da área. Na agricultura de precisão e com as novas tecnologias para o campo, o uso de drones na agricultura é cada vez mais comum. Em locais onde profissionais eles possam contar com estradas, caminhos que permitam a movimentação dentro do terreno, beleza, fica fácil, eles podem utilizar o GPS, que é um sistema de radionavegação por satélite. E ele vai fornecer a esses usuários os equipamentos apropriados para as coordenadas, né? Hoje, aqui em Araçatuba, nós precisamos de, no mínimo, 11 satélites para poder coordenar esse posicionamento tridimensional para poder achar essa triangulação necessária para fazer essa medição. Esse sistema de medição ele é feito via satélite. Ele vai permitir que o usuário ele visualize todas as informações topográficas da região. Após essas leituras que são feitas, são desenhados mapas de acordo com esses pontos levantados. E aí fica mais fácil para que a gente consiga realizar todos os cálculos necessários, né, para ver o tamanho das propriedades em hectares, para ver como é que se a plantação ela continua sendo aquela área, se ela foi perfeitamente inserida dentro do espaço, se a plantação está crescendo naquele espaço ou não, né? O georreferenciamento ele vem com uma origem ligada desde o uso militar. Então, o emprego dele das geotecnologias e nas últimas décadas, ele vem se difundindo para vários segmentos, né? Então, começa na área militar, aí vem com aplicação no uso civil e nesses levantamentos fundiários. O que aconteceu? Tem uma lei de 2001, que é a lei número 10.267, que ela vem reorganizar o Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Imóveis Rurais. Até então, as pessoas não conseguiam ter a dimensão correta das suas áreas, então utilizavam pontos naturais, então um riacho, uma estrada, uma árvore. Aí, para que isso ficasse mais profissional,
começamos a utilizar então os drones para fazer esse mapeamento. Em relação ao georreferenciamento desses imóveis rurais, a gente vai precisar, por exemplo, de receptores que vão utilizar uma medição extra, a fim de eliminar alguns erros mesmo. E vão permitir uma determinação, aliás, mais precisa da posição. Esses são os chamados GPS geodésicos, né? Eles têm uma, duas ou mais frequências. A crescente utilização do GPS nos levantamentos geodésicos acabou conduzindo à necessidade da adoção de um sistema de referência. Esse sistema de referência é um sistema utilizado no mundo, né, que é o World Geodesic System, desde 1984. Ele é conhecido como WGS84. E ele é a referência, mas no caso do sistema do INCRA, o Brasil acabou adotando um outro tipo de sistema, que é o South American Datum, de 1969, que é o SAD69. Então é necessário que as coordenadas obtidas a partir desse rastreamento de satélite e de GPS, elas vão ser convertidas para o SAD69. Para quê? Para fazer a compatibilidade com o sistema oficial. Um exemplo utilizado é o GIS, né, que é a sigla em inglês, que é o Geographic Information System. É uma ferramenta, né, que vai permitir integrar essa base de dados e vai montar essa cartografia, vai digitalizar essa cartografia. Esse sistema ele é composto de programas de computador que vão integrar dados geográficos definidos, né, com atributos especiais como forma, localização, e eles acabam descrevendo onde o objeto se localiza. E a precisão é incrível, né, desse tipo de trabalho. Com esses atributos especiais desse objeto, o proprietário da área rural ele vai conseguir ter o valor, saber como é que estão sendo os usos daquele local, e ele vai conseguir descrever o que são esses espaços, o que são esses objetos. Eles vão permitir analisar esses dados e fazer previsões e construir cenários futuros, né? Então, assim, é muito importante o georreferenciamento dentro da arquitetura, porque é um outro campo que a gente pode utilizar também. Trazendo isso para o português, o SIG é um sistema de informações georreferenciadas. E eles vão fazer o quê? Ele vai explicitar a natureza das informações obtidas na aplicação do sistema. É um conjunto de aplicativos que vai permitir coletar, armazenar, recuperar, transformar e representar visualmente todos esses dados espaciais, além de dados estatísticos ou textuais a eles relacionados. Trazendo todos esses conceitos para o nosso dia a dia, eu posso dar um exemplo de uma análise que a gente pode fazer. Por exemplo, no bairro de Alamo Square, na cidade de São Francisco. A gente pode analisar o trânsito dessa cidade. E a partir dessas análises, né, através de mapas, na internet e todos os conhecimentos obtidos durante todo o processo, né, que é o trabalho de aulas dentro dessa disciplina, a gente consegue identificar o quê? Os fluxos, as vias principais, o que ligam os bairros, o que tem acesso mais fácil, as análises territoriais, né? Então, assim, gente, a disciplina de georreferenciamento e geoprocessamento é uma disciplina que está dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, aqui no Unisalesiano, no campus de Araçatuba, onde eu faço parte do time de professores que está aqui para auxiliá-los e ajudá-los e trazer novas tecnologias para que a gente consiga fazer com que o curso de arquitetura seja reconhecido no mercado. Muito obrigada.